mais um evento do Encontro Pedagógico, mais uma oficina de formação. E estaremos agora com a oficina SWAP administrativa, com uma demanda que os professores sempre têm, né? Por mais que a gente saiba um pouco do SWAP ensino. Lembrando que o SWAP ensino hoje à tarde vai ter continuação após a eleição. E o Natan, como nosso técnico administrativo do departamento pedagógico, ele vai ministrar sobre o SWAP administrativo, né? E aí ele já se programou com algumas situações, com o conteúdo que está lá no AVA. Aí, professor Willamis, sobre a sua demanda também já foi passada, né? E ao final ele vai dar alguma orientação sobre essa demanda administrativa. Natan, pode ficar à vontade. Lembrando que no chat eu vou colocar a frequência e a avaliação da oficina para preenchimento. Obrigado, professora Larissa. Obrigado, Natan. Então, bom dia a todos. É um prazer, né, estar participando desse evento que é importante. Alguns já me conhecem, outros não, né? Meu nome é Natan Ribeiro. Aí aqui eu sou auxiliar em assuntos educacionais, lotado no DAP, né? Só lembrando que eu não sou especialista no SWAP, né? Eu vou passar alguns conhecimentos e atalhos que eu aprendi ao longo da utilização dessa ferramenta, né? Durante 4 anos. E vamos lá. Como é uma oficina, é algo prático, nós vamos entrar direto aqui no SWAP. E à medida que eu for explicando, vou compartilhar aqui a minha tela. Só um momentinho. À medida que eu for explicando, caso tenham dúvidas, pode ficar à vontade. Eu tenho o maior prazer em responder. Só um momentinho. Natan, tenta aumentar um pouquinho o volume do teu som, que alguns professores estão... Creio que está no mapa. Vê se melhorou lá dessa forma. Melhorou. É porque assim, gente, no campus, né, tem um pouquinho de eco. Mas tá bom. Deixa eu passar a tela aqui para outra parte. Vocês estão vendo aí o SWAP? Sim, estamos vendo. Ok. Muito bem. Essa parte aqui é sobre criação de documentos, tramitação de documentos e uma noção básica de tramitação de processos, né? A Larissa disse que os professores eles têm aí esse anseio de aprender algumas noções básicas, principalmente de solicitação de progressão funcional. Aí nós vamos falar alguns termos básicos sobre isso, né? Essa parte de criação de documentos, tramitação de documentos, ela é um pouquinho utilizada mais pelos servidores administrativos. Então, às vezes, pode parecer assim um pouco monótono, mas é a utilização do que nós fazemos no nosso dia a dia, né? Geralmente, os gestores, ou quem substitui o gestor, ele tem que ter uma noção um pouco mais avançada dessa ferramenta. Então, vamos ver aqui, ó, documentos. Aí nós temos aqui, ó, documentos eletrônicos. Aí, quando nós clicamos aqui em documentos eletrônicos, nós temos dois links de acesso, ó. O dashboard e o documento, que você vai criar alguns documentos e visualizar aqueles documentos que você já fez anteriormente. Mas nós vamos analisar aqui o dashboard e para nós termos alguns tipos de noções básicas dele, né? Aí nós vemos aqui, ó, meus documentos. Então, aqui foram os documentos, quando você abre lá no seu SWAP, os documentos que você já fez, já criou, já tramitou, elaborou como autor, durante toda a sua utilização do SWAP. Então, desde 2018 eu utilizo SWAP, aí aqui aparece 202 documentos criados por mim. Aí, meus favoritos,
E essa ferramenta aqui, meus favoritos, é algo bem interessante. Deixa eu abrir aqui os meus documentos. Só para passar uma sugestão aqui. Porque existem alguns documentos que você utiliza com frequência, né? E você pode colocar lá naquela parte de meus favoritos, para você sempre não precisar procurar utilizar já direto. Por exemplo, relatório de frequência, ofício solicitando portaria, solicitação de portaria de comissão, você pode colocar ela como favorito. Aqui nessa parte, por exemplo, aqui nesse início do documento, nessa parte de cá, ele vai aparecer uma estrelinha, que quando você coloca lá em favoritos, clicou na estrelinha, ele vem para a parte de favoritos, onde nós estamos analisando aqui, ó, no dashboard. Aí tem até um documento aqui como favorito. Aí os documentos compartilhados com você, que nos meus documentos, ele só vai aparecer os documentos que você fez como autor. Aqui, autor. E já nos compartilhados com você, todos os documentos que compartilharam com você, gabinete, DINF, DIGES, documentos do seu interesse, que foram compartilhados com você ao longo da sua vida, como utilizando aqui o SWAP. Aí temos aqui alguns documentos que foram compartilhados comigo. Isso aqui são noções gerais do que seria esse dashboard. Documentos vinculados a mim, temos 0. E esse aqui geralmente é para gestores, quem é o diretor de departamento, o coordenador, né? Esperando minha assinatura. Geralmente, quando o administrativo elabora um documento, ele encaminha para o gestor e ele entra aqui nessa parte de dashboard e vê se tem 1, 2, 3 documentos esperando a assinatura dele. Ele abre, visualiza e assina. Aí aqui aparece o controle, com assinaturas requisitadas por mim, quando você solicita esse documento para outra pessoa, e assinados por mim. Documentos que talvez eu assinei substituindo o departamento, a coordenação, documentos do meu interesse, como requerimentos e outros tipos de documentos. Essa última parte, esperando minha revisão, geralmente ela aparece para o gestor. Quando o administrativo envia um documento para ele revisar, para ver se precisa acrescentar ou excluir algum tipo de documentação. Aí aparece o controle dessas revisões, né? Com revisões requisitadas por mim, revistas por mim. Como eu não sou gestor, aí revistas por mim aparece 0, né? Então, aqui são algumas noções básicas do dashboard, antes de nós entrarmos na criação de documentos. Aí, logo abaixo, aqui no canto direito, aparece documentos. Que são os documentos que você já elaborou como autor. Sempre vai aparecer o seu nome aqui do lado. Você já criou algum tipo de documento. E existem duas opções que eu costumo dizer. Ou você cria aqui na parte de cima, você vai criar um documento do 0, ou você vai utilizar um documento que alguém já fez. Normalmente, muito difícil eu criar um documento do 0. Geralmente eu utilizo um documento que já foi criado, né? Por exemplo, relatório de frequência. Todos os meses isso é feito pelo coordenador do departamento. Então, eu já reutilizo esse documento e ajusto. Caso tenha um documento que não foi criado, que eu não sei, por exemplo, solicitação de comissão, aí o que eu vou fazer? Eu vou aqui em documentos compartilhados comigo e vejo se nesses documentos compartilhados comigo alguém já elaborou esse documento que eu quero fazer. Por exemplo, eu posso colocar aqui na parte de cima, texto, palavra-chave. Posso colocar substituição, por exemplo. Substituição. Aí ele vai pesquisar e vai ver que foram feitos ofícios de substituição. Se existe um ofício de substituição, então eu não vou criar uma informação do 0. Eu posso utilizar esse ofício aqui, esse primeiro aqui, por exemplo,
Declaração, substituição de titular. Vamos ver esse aqui. Eu posso ver se ele tem a ver com a informação que eu quero. Se tiver, o que eu vou fazer? Eu vou fazer uma ação. Eu vou clonar ele. Essa parte aqui nós vamos explicar depois. Vamos retornar para essa parte aqui. Ó. Vou criar um documento do zero, só para dar uma noção básica. Adicionar um documento de texto. Eu cliquei nessa parte V aqui de cima, aí eu vou dizer que tipo de documento eu quero criar. Eu não sei quais tipos de documento normalmente vocês utilizam, né? Mas aqui normalmente nós utilizamos ofício. Aí aqui tem todo tipo de documento que é utilizado por setores variados. Ata de reunião, por exemplo, atestado. Eu vou abrir aqui, por exemplo, um ofício. Tipo de documento. Eu selecionei que é um ofício geral. Ofício circular, botei um ofício geral. Modelo. Modelo de documento. Como eu sou departamento ou coordenação, eu vou sempre modelo de ofício para a mesma unidade. Eu não vou utilizar esses outros aqui. Geralmente eles são de setores diferentes. Modelo de ofício para outra unidade. Geralmente quem emite é o gabinete. Os departamentos e coordenações é ofício interno, né? Botei aqui. Aí ele já aparece nível de acesso, sigiloso, distrito, público. Mãe, Geralmente eu esses acho que a documentos banana eles já são tá boa, públicos, né? né? Você só faz um documento sigiloso se você está participando de uma comissão, de um processo administrativo, uma sindicância, e exige um nível de sigilo ou restrição esse tipo de documento. Mas os documentos ao público eles são feitos. Hipótese legal, ainda não descobriram para que serve ainda essa opção, embora esteja aqui na parte de baixo. A hipótese legal foi obrigatória para documentos sigilosos e restritos, mas mesmo você colocando esses documentos, essa parte ela fica inutilizável. Então, não se mexe nada aqui. Setor dono, aparece sempre só o seu setor ou a sua coordenação. Se você está dentro de uma coordenação vinculada a um departamento, vai aparecer os dois. Nesse caso, como o DAP só tem departamento, não tem coordenação, então, no caso, só vai aparecer ele mesmo. E o assunto. Você vai escrever uma informação básica ali sobre o assunto. Por exemplo, solicitação de substituição. Substituição do setor DAP, por exemplo. Finalizou essa parte aqui inicial. Aí eu vou aqui, ó, salvar, parte inferior, botão verde. Quando eu salvo, ele já abre aqui um pré-modelo de documento, onde eu vou realizar algumas substituições. Essa parte em vermelho é onde você vai substituir. Aqui vai ser o documento, o número de documento que o sistema gera automático e a data que ele geralmente ele gera automático, né? Pronto, eu quero modificar esse documento, por exemplo. Aí eu vou aqui na parte superior, editar o documento. Editar texto ou editar dados básicos? Se eu clicar em dados básicos, ele vai voltar lá para aquela parte inicial, onde eu estava escolhendo o tipo de documento, se ele era sigiloso, restrito Natan, ou não. a gente pode Oi. aumentar a visualização do documento? Tá, eu vou mudar da tela, só um momento. Eu vou passar da tela pequena para maior, só um minutinho. Eu vou passar em outra tela para ver se melhora. Porque quando a gente clica em editar o documento, ele aumenta um pouquinho, né? Pronto, aumentou, Larissa? Eu mudei Não, para sumiu outra tela. tudo. Não, tu volta lá para onde é que você tava, lá naquela página mesmo do swap, isso no documento. Não, no Olha, eu documento. vou parar. Só um momento, eu vou parar aqui Isso. e vou tentar compartilhar a outra tela. Isso, aí tu compartilha, aí tu coloca lá em uma sugestão, né? Em editar, e aí quando a gente coloca em editar, tem como maximizar a tela do swap, né? Só um momentinho, ver se vai aparecer. Apareceu? Apareceu, aí tu clica em editar, Melhorou o tamanho? melhorou.
Editar texto. Pronto, aí eu vou clicar em editar. Aí essa parte aqui eu vou explicar. Geralmente, tem pessoas que utilizam desse jeito aqui para editar o documento. A minha sugestão é que quando vocês forem editar o documento, vocês vão clicar nessas 4 setas aqui, ó. Essas 4 setas, ela vai aumentar a tela inteira. Se eu clico nela, ela retorna. Se eu clicar aqui, pronto, aumentou as 4 telas inteiras. Era isso, Larissa? Sim, isso mesmo. Obrigada, Natan. Lembrando que é só uma noção básica. Aí eu tenho aqui, essa parte aqui, o sistema ele já vai dar automaticamente, que é o número do documento e a data. O local que está em vermelho, que é onde você vai substituir, você vai ter que colocar. Colocou ali Boa Vista, RR, tira do vermelho, coloca para a cor preta, e o documento vai para onde? Então, aqui, se eu estou solicitando uma portaria de substituição, ele vai para o gabinete, né? A senhora. Aí eu vou botar o nome da diretora. Josiane Cortez Carlos. Diretora do campus Boa Vista. E Boa Vista cidade. Selecionei e mudei aqui na parte de cima, ó, onde tem os azinhos, a cor preta. Muito bem, qual é o assunto? Portaria de substituição. Portaria de substituição. O vocativo, se for com o departamento, senhor diretor, senhora diretora, senhor coordenador, senhor presidente de comissão, nesse caso aqui, senhora diretora. Você vai escrever o documento. Há uma sugestão interessante aqui. Nessa parte aqui de baixo, você vai colocar o nome de quem está fazendo o documento. Se o documento está saindo do DAP, vai ser da diretora do DAP. Larissa Sombra, por exemplo. Aí nessa parte de baixo eu vou colocar aqui, diretora do DAP, por exemplo. Aí aqui, IFRR, CDV ou o número da portaria, né? Só que aí vai ficar esse espaçamento aqui, ó. Vou ter aqui negrito para aparecer a assinatura. O tamanho da letra, você pode observar aqui, ó, é 16. Por quê? Porque esse sistema aqui, como não é Word, é o sistema da internet, sistema livre, esse 16 aqui ele vai equivaler ao 12 lá do Word, que vai ficar o tamanho padrão. Se você colocar 12 aqui, quando você for emitir o documento, ele vai ficar muito pequeno. Então já foi descoberto que o 16 é como se fosse o 12. A parte de baixo você pode colocar, normalmente eu coloco 10, está aparecendo uma assinatura, só que vai ficar esse espaçamento. Mesmo que eu selecione, vou aqui na parte de cima e coloque o menor espaçamento que é 1, ele ainda vai continuar esse espaçamento. O que eu faço? Eu vou colocar aqui do lado do nome, e quando eu for descer, eu vou segurar Shift e Enter. Quando eu faço isso, ó, coloco do lado e seguro o Shift e aperto Enter, ele diminui esse espaçamento aqui. Porque normalmente eu já vi documentos que ele fica com um espaçamento grande, ó, talvez porque a pessoa não sabe diminuir esse espaçamento. Aí a sugestão é segura o Shift, aperta Enter. Quando ele desce, ele já desce com uma diminuição. Beleza, coloquei aqui as informações do documento com a direção.
Aí eu vou voltar aqui, ó, nas duas setas, vou salvar e visualizar o documento aqui na parte de baixo. Salvei e visualizei o documento, eu vou concluir ele. Só que existe a diferença entre concluir e finalizar. Eu só estou concluindo o documento. Quando eu finalizo, eu não tenho mais a opção de corrigir ele. Já concluí, não. Eu vou concluir o documento que eu estava fazendo. Aí ele vai me dar umas opções aqui em cima. Ó. Assinar. Se eu for o diretor ou o coordenador, eu já posso assinar direto aqui. Eu vou usar essa solicitação aqui de assinatura. Mas como eu sou o administrativo, eu vou solicitar assinatura. Eu posso solicitar revisão do documento. Geralmente, eu só solicito essa revisão quando existe uma complexidade do documento que eu tenho dúvida, como ata de reunião. Aí eu vou enviar uma revisão. Vou clicar nessa opção e enviar para a Larissa para fazer a revisão da ata por completo para ver se está ok. Se não, eu vou corrigir. Nesse caso, como é um documento simples, eu vou apenas solicitar a assinatura. Solicitei e vai aparecer essa aba aqui, ó. Solicitação principal. A principal é, no caso, diretor ou coordenador. Vou botar aqui Larissa. Apareceu o tipo de Larissa. Aí você tem que colocar, às vezes, até o segundo nome ou terceiro. Apareceu aqui Larissa Fome. Se eu enviar direto, ela já vai receber lá. Mas existem documentos que eu utilizo essa parte de baixo, ó, solicitação complementar. Que documentos seriam esses? Frequência. A coordenação, o departamento faz frequência. Além de solicitar a assinatura do coordenador, do diretor, ele vai solicitar a assinatura dos outros colegas que irão analisar essa frequência. E como eu faço isso? Aqui eu vou, no caso do departamento pedagógico, são 8 pessoas. Eu tenho apenas uma solicitação complementar, mas eu posso adicionar aqui nessa parte de baixo. Cliquei e vai adicionando as assinaturas das pessoas que vão visualizar a frequência e vão assinar. Um fator interessante, que eu vou já explicar para vocês, deixa eu só botar aqui uns nomes complementares fictícios. Vou botar aqui o Everaldo Rodrigo. Rodrigo Viana Bezerra. Coloquei 2 solicitações complementares. Eu não mudo essa ordem, ó. Isso aqui é uma dica interessante, ó. Porque se eu coloco aqui 1, coloco 2, 3, 4, 5. 3 aqui, 4 e 5 aqui. Se eu coloco essas assinaturas complementares em sequência, isso amarra o sistema e o Rodrigo só vai poder assinar a frequência quando o Everaldo assinar. Essa pessoa de baixo só assina quando os 2 assinarem. Então, quando eu deixo do jeito que já estava, o que acontece? Qualquer um pode assinar a frequência, a parte complementar, sem precisar da assinatura do outro. Ah, não quero, vou só remover aqui do lado. Não, só quero diretora mesmo, que vai elaborar o documento. Removi todos. Só ficou ela. Enviei a solicitação para ela. Ok. Aí aqui na parte de cima diz, sua solicitação foi enviada. Se ela quiser ver se tem algum documento para ela assinar, aí ela vai aqui em dashboard, esperando minha assinatura. E lá no caso dela vai aparecer aqui, ó, uma assinatura esperando, um documento esperando minha assinatura. Normalmente, o que eu faço? Eu não espero ela visualizar isso. Vou voltar aqui no documento que eu fiz. Para não voltar no documento que eu fiz, eu vou aqui, ó, documentos. Aí venho aqui, ó, solicitação de substituição. Geralmente é o primeiro, que é o que eu estava fazendo por último. Natan, tu pode só colocar um zoom? Só volta a tela uma vez, por favor. Que eu tô colocando aqui que os cursistas estão
Coloca aí um F11 rapidinho, só para aumentar o que tem aqui de histórico. Só um momento. Vocês estão F11. conseguindo ver agora, Andreina? Pronto. Obrigada, Natan. Certo. Então, ao invés de eu esperar a chefa do setor, o diretor, o coordenador visualizar que ele tem um documento, o que eu vou fazer? Vou voltar lá no documentos aqui, ó. Irei voltar. Vou ver o último documento que eu fiz, aparece horário, data, né? Para não ter dúvida. Eu cliquei nele, vai aparecer. Ah, tá. Essa parte aqui de cima, ó, solicitação de assinaturas. Ele aparece, ó. E eu enviei para a Larissa e enviei para o Rodrigo. Entendeu? Geralmente ela fica escondida. Eu vou clicar nesse drop-down, aí vai aparecer que a Larissa não assinou. Esse controle ele é interessante para a frequência, que às vezes tu mandou para 10 servidores, tu vai vendo quem não assinou. Ele aparece aqui, agora assinado. Aí senão você tem como cobrar. Fulano, você ainda não assinou. Ok. Aí eu quero enviar o documento para a Larissa. Eu vou ter que tirar do F11 aqui rapidinho. Já volto. Eu vou copiar o link de cima. Copiei o link. Aí eu mando para o WhatsApp dela. Esse link eu vou lá, clico no WhatsApp e mando para ela. Aí já aparece, ó, que Larissa. Esse documento, ó, que ela responde. Quando ela concluir o documento, como é que eu vou enviar esse documento para outro setor? Normalmente, no Instituto, como um todo, no Campo Boa Vista, nós não imprimimos o documento, escaneamos e mandamos por anexo. Geralmente, nós mandamos o próprio link. Eu vou lá, abro o meu e-mail institucional, abro o e-mail institucional, eu já copio o link, boto aqui campus, gabinete, por exemplo, gabinete, ponto Boa Vista, arroba ifrr.edu.br. Geralmente no e-mail institucional já aparece, né? Assunto, portaria de substituição. Portaria de substituição. Aí eu faço um textinho aqui, encaminhamos o link abaixo do ofício solicitando portaria de substituição para o departamento pedagógico e instituto de férias. Como a chefe de gabinete e os outros setores têm o hábito de ler o e-mail do departamento, da coordenação, ele vai ver que tem lá. Pronto, recebeu. Clicou no link e já vai estar o documento. Eu não preciso imprimir ou escanear ele para poder mandar anexo ao e-mail. Já vai estar o link. Ah, tá, mas eu quero o documento impresso. O que eu faço? Não, eu quero imprimir o documento. Aí está aqui o documento. Eu vou aqui, ó, em ações. Como o documento ainda não está finalizado, eu não consigo visualizar ele aqui. Mas nós vamos pegar um documento que já está finalizado. Vamos voltar aqui, ó, para documentos e pegar um documento que eu finalizei. Frequência, vamos ver aqui. Frequência de fevereiro. Isso aqui ainda não finalizei. Então, pronto. Relatório de frequência de junho. Esse aqui eu já finalizei. O que é finalizar? Quando já tem assinatura de todas as pessoas. Nesse caso, a frequência passou a ter na parte de baixo, vou botar F11 aqui, passou a ter na parte de baixo a assinatura de todo mundo. Aí essa frequência aqui, depois que todo mundo assinou, todo mundo visualizou que está ok os códigos, tudo, depois que assinaram essa frequência, eu vou copiar o link na parte de cima e fazer aquele mesmo processo. CGP, Ivani, segue link de frequência baixa. Ela vai visualizar isso aqui. Quando ela clicar no link, vai direto para o usuário. Só que aí eu quero imprimir o documento. Eu vou aqui, ó, ações.
Aí vai me dar as opções: imprimir em forma de carta, imprimir em forma de paisagem, exportar em PDF. Aí você escolhe a opção: exportar em PDF. Pronto, ele já te mostra aqui como ele vai ficar, F11, como ele vai ficar em forma de PDF. Aí não tem como, ele vai ter que cortar mesmo, porque o sistema ele já gerou o documento, que ele é um pouquinho grande, a planilha, aí vai ficar na parte de baixo. Eu imprimo, se eu quero imprimir por algum motivo, ou eu faço download do documento. Pronto. Aí tem uma situação interessante. Ah, eu quero já utilizar um documento que já existe. Esse aqui, ó. Esse aqui é o Ofício 10 de 2021. Eu quero fazer frequência de fevereiro de 2022. Eu quero usar isso. Eu não quero fazer tudo de novo, tal. O que eu faço? Eu vou aqui, ó, em ações, e eu vou escolher clonar documento. Normalmente eu faço isso. Dificilmente eu crio um documento do zero, porque já existe na instituição alguém que já fez algum documento que talvez você quer. Você vai clonar esse documento e adequar à sua necessidade. Clonar o documento, vamos lá. Aí quando você vai clonar, ele aparece essa parte inicial, que é como se você fosse criar o documento. Ele já te diz que é um modelo para a mesma unidade, que é público, hipótese legal não tem. O setor, tu escolheu o DAP. A diferença é que você vai botar aqui, ó, relatório de frequência para diferenciar do outro. Frequência fevereiro 2022. Aí eu vou salvar na parte de baixo. Aí, ao invés dele me dar aquele modelo padrão de ofício, ele já vai me dar o documento clonado. Pronto, eu estou com o documento clonado aqui, olhei, aí eu vou de novo na parte superior, editar. Editar texto, vou clicar naquelas 4 setas, vai abrir o documento todo para ficar melhor a minha visualização. Ao abrir o documento, eu vou editar. Aí eu vou dar uma sugestão interessante. Normalmente, quando eu ia mexer com planilha, eu não sabia utilizar, porque isso aqui não é um Word, é uma ferramenta livre da internet. Aí eu fazia a planilha lá no Word, depois eu colava, copiava e colava aqui, porque eu não sabia utilizar essa ferramenta como um todo. Vou lhe dar um exemplo. Está aqui, a primeira parte, está aqui, Luzivan, do ano passado, afastado por mestrado. Aí digamos que a Luzivan, de 1 a 30, ela queira colocar um atestado. Ah, não, a Luzivan tem um atestado, ela quer colocar. Mas eu preciso criar uma linha abaixo. Como é que eu vou fazer? Vou clicar com o botão direito, aí vai aparecer essa parte aqui, ó, do canto esquerdo. Aí eu vou botar linha, inserir uma linha abaixo, ó. Inserir uma linha abaixo. Aí já no nome da Luzivan já vai aparecer uma linha abaixo. Aí eu vou colocar aqui, no dia 29. Dia 29, código de férias, por exemplo, tá? Férias. Código de férias 144. Aí eu vou especificar férias. Ok. Ah, mas e aqui vai ficar assim? Não. Eu vou selecionar um por um aqui, ó. Clicar com o botão direito em cima. Aí, ao invés de linha, eu vou aqui, ó, célula. Eu vou em célula e mesclo. Seleciono, clico com o botão direito em cima, vou em célula e faço a mesclagem dessa célula para ficar padronizada. Porque o que eu quero aqui, ó, é só essa parte aqui. Tá, Natan? Ficou diferente. Aqui a letra está uma, aqui a letra está outra. Aí o que eu vou fazer? Em vez de eu ir procurar, eu vou selecionar, por exemplo, aqui o nome afastamento. Selecionei o nome afastamento, aí eu vou nessa ferramenta aqui, que parece um pincel de pintura. Clico nela e passo por cima do nome férias. A mesma formatação que estava no nome afastamento, ela passa a ter no nome férias também agora. E posso fazer isso com as outras. Selecionei esse nome, o código aqui, passo a formatação para esse.
Selecionei o número, eu quero que fique igual aqui. Vou lá no pincel e seleciono. Depois só centraliza aqui, está aqui centralizar, justificar, vou centralizar para ficar igual. Natan, tem uma dúvida aqui no chat. Depois que Pode clono um falar. documento, como faço para excluir o outro documento que não serve mais? Tá, vamos lá. Pronto, essa parte aqui eu concluí. Aí eu volto aqui, ó, sempre nas 4 setas e vou salvar o documento, salvar, visualizar. Salvei, visualizei, verifiquei que o documento está ok. Aí eu vou concluir ele e vou solicitar a assinatura das pessoas, igual nós fizemos ainda agora. Ó. Solicitar revisão ou assinatura. Ah, tá, mas esse documento aqui eu não quero ele, eu quero o outro. Nesse caso, esse documento está em informação. Tá aqui, documento de informação. Eu posso excluir ele já aqui, ó, na parte superior do lado direito. Eu posso excluir ele direto. Ele ainda não foi formado. Quando é formado? Quando o chefe ou a diretora assina e aqui aparece um número. Apareceu um número na sequência que o sistema dá. Nesse caso, eu vou excluir aqui para vocês verem. Deseja continuar a exclusão? Sim. Ele não me pediu nenhuma informação, ele excluiu direto. Por quê? Porque esse documento ele ainda em pré-elaboração. Agora, um documento que eu já fiz, a diretora já assinou, eu vi que estava errado, depois que ela assina e finaliza, não tem mais como modificar. Como é que eu vou excluir ele? Como é que excluir um documento que já foi feito? Só um momentinho, vamos aqui. Meus documentos. Natan, o professor Udine tem uma dúvida, ele levantou a mão. Professor Udine? Pode falar, professor. Eu acho que é o que ele vai falar agora, porque tinha aquela situação, um documento que estava em formação, ele mostrou. Agora era exatamente isso que ele vai falar agora, um que eu já fiz, já foi assinado, eu vi que tinha um erro, clonei, vou utilizar a cópia que eu clonei, mas o outro eu quero excluir. Acho que é o que ele vai explicar agora, né? Ótimo. Tranquilo, bora lá ver se é isso mesmo. Então, eu quero excluir o documento. Esse ofício aqui, ele já foi assinado. Bora ver aqui. Pronto, esse documento aqui, eu fiz ele ontem. Só como modelo, eu posso excluir. Esse aqui é só um modelo que eu estava fazendo ontem. Mas ele ainda Não é está que em fase de queimou? formação. Cadê? Eu falei, mãe, a banana. Aí será que eu falei? Aí eu falei bem assim, mãe, a banana. Só um momento, vou assinar aquele documento que eu fiz também. Eu sabia, eu falei, toda hora eu cheirando essa banana, eu falei, rapaz, essa banana vai queimar. Eu falei, mãe, não adianta. Não quero mais que a Larissa assine. Aí Ou então eu fiz enviei um assim, eu falei, documento cara, eu vou desligar. para a Ivani, Pra mim, e aquela a vez eu Ivani tava está de tava férias. morrendo. É para mandar para a Nari. Aí eu posso excluir aqui antes dela assinar. Excluir. Pronto. Aí eu vou assinar para poder excluir para vocês. Eu mesmo vou assinar o documento. Aí ele já me dá, eu não consigo modificar isso aqui, que ele já me dá essa opção. E a minha assinatura de swap, que é a assinatura que eu entro no swap. Assinei o documento. Pronto, aqui. Aí eu vou, observe aqui em cima, ó, finalizar. Eu vou finalizar o documento. Já que está tudo assinado pelo chefe, eu vou finalizar o documento. Pronto, o documento está finalizado. Aqui está minha assinatura, código QR. Mas eu clonei ele e agora eu quero excluir ele, porque ele não me serve. Aí eu vou cancelar. Está vendo aqui essa parte aqui, ó, cancelar? Eu vou cancelar esse documento. Só que para me cancelar ele, observe que não está excluir, apareceu cancelar, porque depois que tu finalizou o documento, ele não exclui, ele cancela. Esse documento ele vai continuar existindo lá, vou mostrar para vocês, mas ele vai estar com a opção cancelada. Toda vez que você vai cancelar um documento que você já finalizou, ele pede uma justificativa. Aí eu posso botar aqui, ó, documento
duplicado. Botei. Aí ele vai fazer o cancelamento do documento. Observe que aqui na parte de cima, dá o F11 aqui para aumentar. Na parte de cima, já aparece como cancelado. Ok, deixa eu tirar. Aí eu vou lá na minha lista de documentos. Vou voltar aqui, ó, documentos. Dashboard, documentos. Observe que ele é o primeiro. Oi, Natan. O George levantou a mão. Pode Posso falar, só Jorge. fazer uma contribuição aí, pessoal? Bom dia a todos. Pode, Nessa com certeza. opção, na hora que for justificar e fazer a exclusão desse documento, eu sugiro que vocês, já na justificativa, também adicionem qual é o número do novo documento, tá? Se você já criou um novo Olha que documento, legal. já coloca a justificativa ali, por que foi excluído, e documento substituído pelo número tal, só para facilitar, Pronto. né, e dar mais embasamento também, se aquele documento está sendo invalidado e qual é o novo documento que vai vir a substituir aquele documento, tá bom? Só uma contribuição. Obrigado, professor. Olha, eu aprendi algo novo. E como dificilmente eu excluo o documento, eu sempre colocava informações simples, né? Mas que foi a sugestão do professor que eu também vou utilizar, de especificar qual é o documento que está sendo excluído. Pronto, ele vai sempre aparecer aqui na tua lista de documentos, só que com uma opção cancelado. Lembrando que se ele não tiver finalizado, você exclui e ele não aparece mais em canto nenhum, mas se finalizou, ele fica com status cancelado o documento. Natan, o George ainda continua com a mão levantada e agora também o professor Udine. Vamos falar com o professor Odin primeiro, depois de Jorge. Pode falar, Odin. Então, uma outra dúvida, eu já fiz algumas vezes, só que a gente fica muito tempo sem fazer e acaba esquecendo, né? Uma frequência, por exemplo, da acadêmica do PIBICT, aí eu fiz lá todinho o documento e depois eu tinha que exportar, mandar por e-mail. Eu fiz umas vezes, aí às vezes eu tinha visto que tinha dificuldade, e se eu fosse fazer agora, talvez eu não conseguiria, não lembraria. Eu lembro que a gente tem lá, exportar carta, alguma coisa assim, se você pudesse dar uma reforçada nisso aí, é para mandar o documento depois de pronto, depois de concluído, para mandar por e-mail, como é que seria? Pois é, eu tinha até explicado isso. Eu copio o link do documento. Deixa eu abrir aqui. Mas, professor Udine, no caso, você quer, quanto o Natan se Ele quer organiza, enviar o documento mesmo, no caso. você quer em PDF para salvar, que o Natan até explicou, mas ele pode retomar, ou você quer enviar o link por e-mail? Porque tem essas duas alternativas. Não, seria em PDF mesmo. Em Ele PDF. explicou aí Pronto. isso. Ok. Vamos explicar aqui. Ok. No caso, ele pode enviar os dois, né? Vamos abrir aqui o e-mail. Vou mandar aqui. dap@ifre.edu.br. Ok. Frequência. Certo. Esse documento aqui que eu quero enviar. Copiei o link dele. Vou colocar aqui. Mas aí, além do link, eu quero mandar o documento aqui, ó. Na parte da F11 aqui. Quero mandar o link, quero mandar o documento mesmo na parte de baixo. Vamos lá. Eu vou aqui, ó, na parte superior, vou em ações. Ações. Aí eu vou exportar o documento. Para onde? Para o meu computador. Está aqui o documento. Já está pronto para exportar para o meu computador. Porque do meu computador que eu vou anexar no e-mail. Eu vou escolher aqui na parte superior, tem aqui, ó, impressora, sempre vai aparecer assim todo mundo. E a seta. A seta é de eu fazer o download. Fiz o download, eu posso botar aqui. Ofício 14/2022. Data. Aí, frequência. Ok, aí onde eu vou salvar no meu computador? Vou botar aqui meus documentos. Aí eu tenho uma pasta aqui, digamos, Natan, por exemplo. Aí eu vou salvar dentro dessa pasta do Natan. Esse documento aqui, ó. Talvez. Aí ele já aparece até aqui na parte de baixo.
Parece na parte de baixo que eu fiz o download. Finalizei aqui, ó. Eu volto aqui na seta. Aí eu vou aqui para o meu e-mail. Quando eu for puxar no clipe, anexar arquivos aqui, ó. Quando eu for anexar arquivos, aí ele vai abrir já essa janela aqui, ó. Aonde está o meu arquivo que eu exportei agora? Eu vou lá em meus documentos, pastinha Natan, vou ofício 14 frequência, abrir. Aí quando eu abrir ele já anexou aqui, ó. Está aqui, professor. DAP, frequência, e além de eu mandar o link, eu estou mandando o documento em anexo aqui, ó. Pronto. Aí eu vou enviar ele para o DAP ou para outro lugar onde eu quero enviar. Certo. Sim, professor Jorge. Joaquim, né? Pode falar, professor Joaquim. E, Natan, só para contribuir com essa parte de gerar o PDF, que eu coloquei a mensagem aqui que podia gerar, mesmo não tendo finalizado, né? Aí só para contribuir mesmo, que depois que você editar o documento, né? E você conclui, né? Apenas conclui, dá para você gerar o PDF mesmo assim, não precisa finalizar. Isso. Por que a minha sugestão de finalizar o documento? Eu posso trabalhar com o documento sem clicar lá na parte finalizar. Porque, às vezes, quando você envia ele por link para algum setor, o setor não consegue visualizar ele. Há tipo um bloqueio. Aí, geralmente, isso aconteceu muito comigo quando eu mando frequência para ir banir no CGP. Eu fiz o documento todo, criei o link, está assinado, eu envio ele, Natan, eu não consigo visualizar o documento, finaliza ele. Aí, quando finaliza o documento, aí ela consegue visualizar. Por isso que eu fiz essa sugestão. Eu uso mais essa parte de gerar o PDF quando está concluído, quando a gente está usando tabela, né, no swap, para a gente saber se vai pular para a próxima página, né? Aí a gente conclui e gera o PDF para saber como é que tá, mas só para a gente mesmo, não para enviar para os demais, entendeu? Isso. Só para finalizar essa parte aqui de documentos, aí nós vamos dar uma noção básica do processo. Nessa parte aqui de cima, ó, compartilhar documento, tem uma coisa interessante aqui. As pessoas que estão no teu setor, tu não precisa compartilhar, porque o documento já está compartilhado com ela. O que é compartilhar o documento? É só você dar acesso para ela visualizar. Existem pessoas que não conseguem visualizar o documento do dado, porque elas não têm acesso. As pessoas que estão no setor, elas conseguem ter esse acesso. Ah, tá, mas eu quero que esse documento ele seja visualizado pela COAR. Aí eu vou clicar aqui, ó, compartilhar documento. Lembrando que a expressão compartilhar, eu estou apenas dando acesso à pessoa. Não é que eu estou fazendo aquele processo que eu fiz por e-mail, de mandar o link, não, é só para dar o acesso a ela. Setores que podem ler o documento. Digamos que eu coloque aqui COAR. Aí eu estou dizendo que esse setor não tinha acesso, agora ele vai ter. Ah, eu quero que a Prodin tenha acesso. Aí ela possa visualizar quando eu mandar o link. Tá aqui. Setores que podem editar esse documento. Ah, eu vou enviar o documento para a Prodin, mas eu quero que ela não só visualize, que ela possa editar esse documento, para não ser preciso eu mexer mais nele. Aí você pode botar aqui, ó, Prodin. Então, todas as pessoas que estão lotadas na Prodin, os diretores, os assistentes, eles vão poder visualizar e editar esse documento. Aí tem aqui, ó, tu pode, além do setor, tu pode nominar. Aí eu quero que uma pessoa específica veja esse documento. Everaldo, por exemplo. Quero que o Everaldo ele veja esse documento. Tá, eu quero que o Everaldo também ele edite. Pode escolher uma pessoa específica para poder fazer isso. Aí vai ter a opção, aí eu envio. Essa era a última parte de criação e tramitação de documentos. Se ninguém tiver mais dúvida, nós vamos dar só uma noção básica para finalizar sobre o processo.
como noções básicas de como criar um processo de incentivo à qualificação, por exemplo. A Larissa disse que é uma sugestão. Pode falar, professor Jorge. Nathan, nessa parte tu explicou aí sobre solicitar, compartilhar, na verdade, o documento, né? Por exemplo, eu vou compartilhar com alguém que é do mesmo setor que eu, o DEG, né? Aí depois Ele não aparece a deixa. mensagem que ele já tem acesso. Aí como é que a gente faz? Tem algum Isso. processo para a gente compartilhar, mesmo assim, especificamente para aquela pessoa? Não, porque se ele apareceu essa mensagem, é porque ele não precisa, ele já tem acesso a esse documento. Essa ferramenta aqui é só para pessoas que não têm acesso. Essa parte aí que está falando, eu também já fiz, eu tentei compartilhar aqui com o DAP. Aí ele disse que não, essa pessoa, o DAP já tem acesso, porque o documento foi criado lá. Everaldo, se eu fosse finalizar aqui, não, Everaldo já é desse setor. Ele tem acesso a esse documento. Então, ele só vai aceitar se for o setor ou pessoas que não são do nosso setor, no caso o DAP, né? Sim, porque isso ajuda, se fosse compartilhar com aquele servidor especificamente, ajudaria, porque notificaria ele, né? Aí, nesse caso, ele vai ter que procurar lá na pesquisa os documentos, né? A minha sugestão é que, se for um documento que tu queira que ele veja, tu copia o link aqui, como nós Isso explicamos, mesmo. e manda para ele por e-mail. Toda vez eu faço frequência. Por e-mail não, por WhatsApp, frequência. Eu faço a frequência, eu copio o link, são 8 pessoas, eu mando para o WhatsApp de todo mundo. Se eu mandar por e-mail, dificilmente eles vão visualizar. Então, eu mando o link, aí como é de interesse dele, ele já manda a mensagenzinha e visualiza. Isso, seria a única alternativa, mandar o link mesmo. Muito bem. Então, incentivo à qualificação, né? Nessa mesma parte aqui, ó, de documentos e processos, porque aqui nós analisamos só documentos. Aí nós vamos fazer uma noção básica aqui de uns 10 minutos, processos. O que seria o processo? Eu quero fazer um processo de incentivo à qualificação. Eu fiz uma especialização, aí eu quero receber o dinheiro dessa especialização, uns 30%, no caso de técnico, então eu quero abrir um processo aqui. O que eu vou fazer? Eu vou aqui, ó, processos eletrônicos. Eu vou aqui em processos eletrônicos, fazer um F11. Eu vou aqui, ó, processos eletrônicos. Cliquei em processos eletrônicos, aí ele vai me dar essas opções. Caixa de processo, processo e requerimento. Esse processo é quando o seu processo já está aberto. Aí você vai apenas visualizar ele e verificar em que trâmite ele está, porque vai aparecer nos setores onde ele está passando. Mas se eu quero abrir um processo de incentivo à qualificação, eu tenho que fazer um requerimento. Não é assim que faz no físico antigamente? Você ia lá no protocolo, pegava o requerimento, preenchia, aí aquilo botava numa pastinha que gerava um processo. Nesse caso aqui é do mesmo jeito. Eu vou em requerimento. Requerimento. Aí vai aparecer aqui, ó, requerimento. Aí mostrou que eu já tenho um requerimento aqui. Tem um requerimento aqui. Não, mas aí isso aqui é um passado, eu quero fazer um novo. É a mesma coisa do documento. Eu vou aqui na parte superior. Adicionar requerimento. Vou adicionar o requerimento. Aí vai aparecer essa parte aqui. Que tipo de processo eu quero? Ah, porque existem vários tipos de processo. Olha o tanto que tem aqui. Mas se eu sei o tipo de processo que eu quero fazer, eu vou só botar alguma palavra-chave aqui. Qualificação, por exemplo. Antes de eu concluir, ele já apareceu. Ó. Incentivo à qualificação. Eu fiz o mestrado, eu vou querer receber incentivo à qualificação. Clico aqui no incentivo à qualificação. Pronto, escolhi o tipo de documento. Aí ele não me dá a opção, ele já disse que esse é um documento público. Qualquer pessoa pode visualizar ele, você dando acesso. Hipótese legal nunca aparece. Aí eu boto aqui incentivo, qualificação
mestrado, por exemplo. E eu vou escrever aqui, solicito pagamento quanto ao incentivo à qualificação mestrado. Pronto, aí eu vou salvar o documento. Pronto, aí ele criou como se fosse a capa do documento, antigamente que nós conhecíamos, né? Ele criou aqui a capinha do documento. Só que ainda não gerou o documento. Tá vendo que aqui em cima tem gerar? Então, é igual o documento que nós estávamos fazendo no ofício. Ainda não finalizei ele. Eu ainda estou nas partes iniciais. Ah, mas aí eu vou ter que adicionar meu RG, meu CPF, o histórico, o diploma do curso, tudo que o CGP me pediu. Aí eu vou aqui nessa parte inferior. Ah, o CGP disse que eu tenho que colocar um ofício que eu fiz, um termo. Aí eu vou nessa primeira opção. Essa segunda opção é os documentos que eu anexei que estão no meu computador, RG, CPF, histórico e diploma. Por isso que apareceu, ó, documentos externos. Esse interno é que eu quero pegar um documento do SUAP, que pode ser um ofício, um termo, e eu vou anexar a esse processo. Aí o Vanir disse, ah, não, eu quero que você anexe aquele termo que você fez assim, assim. Você vai clicar aqui. Aí quando você clicar, ele já vai aparecer os ofícios que existem à sua disposição. Se não tiver nenhum desse aqui, ó, você pode fazer o filtro. Ah, não, era do Novo Paraíso, então não está aparecendo aqui, porque aqui está Campos Boa Vista. Eu vou escolher aqui, ó, CNP. Ah, o setor que eu era lá no CNP era o DEM. Tipo de documento que eu quero anexar, porque esses filtros aqui eles vão facilitar, ele vai direto para o documento. Quando eu não escolho o filtro, aí vai aparecer vários tipos de documento aqui. Eu vou anexar esse aqui, por exemplo. Ah, eu quero botar o meu relatório de viagem. Pronto, aí no teu processo ele já anexou esse documento. Não, mas aí agora eu vou anexar o histórico. Aí eu vou fazer o upload desse documento. Ó. Já aparece essa parte aqui. Vou voltar aqui para essa. Upload do documento externo. Vou lá, aí ele aparece isso aqui. Quando eu clico aqui, ele vai puxar do meu computador. Se eu botei no meus documentos, lá dentro da pastinha Natan, aqui está aqui, histórico. Aí eu vou clicar aqui no histórico. Cliquei no histórico, ele já automaticamente anexou. E, tipo, nesse caso, você vai ter que fazer individual. Tipo, for 10 documentos, você vai fazer essa parte individual, porque ele pede o preenchimento desse formulário. Ah, isso aqui, qual o assunto? Aí eu vou botar aqui, histórico de mestrado. Público, pode ser legal. Eu posso, qual o número desse documento? Se eu tenho 10 documentos, eu vou dizer que esse é o número 1. O ano desse documento, eu fiz 2021, isso aí. Sigla do setor, eu sou estudado. Sigla do documento, eu posso botar histórico mesmo. Salvei. Ah, tá, faltou aqui tipo de documento, né? Aí ele vai dizer, observe aqui, ó, que ele não deixou, porque eu esqueci de preencher essa parte superior aqui, ó. Por favor, corrija os erros abaixo. Eu esqueci de dizer qual o tipo de documento. Natan, desculpa, Natan, os professores estão falando que tá baixo. Assim, para mim o teu áudio tá muito bom, mas eu não sei por que eles estão achando que tá baixo. Se tu pudesse aumentar até o volume do... Ou então, sugestão, botar o microfone mais perto da boca, que ele está falando para frente, o microfone está de lado aí. Tá bom, vê se melhorou aí, ó.
Melhorou agora? Pra mim também tá normal. Eu também tô ouvindo muito Tá bem. normal também. Não, tá com um eco, assim, tá com uma É espécie porque de eco. assim, professor Eliezer, é porque no campus, ele está no campus Boa Vista, tem eco mesmo. Todas as salas têm eco. Isso daí é do ambiente mesmo. É porque se eu Aí abrir a porta... vejo que esse teu microfone é diferente do dele, né? É melhor. O teu tá É, saindo. esse E se eu microfone abrir... aqui. Eu vou tentar abrir aqui a porta. Porque fica o barulho externo. Deixa só um minutinho para ver se melhora o eco. É porque realmente aqui dentro tem eco. No campus todo tem muito eco. As salas de água, de água, oh meu Deus, as salas de aula, aí que tem mais eco mesmo. Não, que está muito interessante a oficina, mas certas instruções aí ficam meio enuviadas, assim, né? A gente tô tentando seguir atentamente aqui, porque está ajudando bastante. Que bom, professor Eliezer, ficamos felizes. E aí, Natan, fale aí conosco. Vê se melhorou. Mesmo assim fica com eco, não tem como. Diminui um pouquinho, Natan. Diminuiu, né? Mas eu Sim. abri aqui a porta. Quer que eu volte para explicar essa parte aqui ou estava dando de entender? Tem que arranjar um microfone daqueles de podcast. É aquele microfone antigo mesmo. Então pronto, ó. Ele não deixa... Lembrando que essa parte aqui é o documento que eu estou anexando do meu computador, é o documento externo. E no caso eu posso dizer que é um histórico, né? Vamos lá, vou anexar aqui o histórico, ó. O ofício, digamos que é o histórico, anexei, aí tipo de documento, aí eu vou ter que dizer qual o tipo de documento. Mas vamos ver se tem, eu vou filtrar, porque se eu for olhar aqui, existem vários tipos de documentos que eu não consigo encontrar todos. Vou botar aqui, ó, histórico, já apareceu, ó. Cliquei, histórico, ok. Botei o assunto. Eu posso botar também progressão funcional, incentivo à qualificação, quanto ao mestrado, público, vou finalizar. Observe que ele já anexou, histórico do mestrado. Aí, mas anexou mesmo? Eu vou clicar aqui, ó, nessa parte aqui onde aparece a mãozinha, que gerou o link. Quando eu clicar, ele já mostra o documento que eu anexei. E quando você enviar, todas as vezes que alguém anexar um despacho ou alguma coisa, vai aparecer nessa sequência aqui, para baixo, entendeu? Agora eu quero anexar o diploma. Vou de novo em upload de documentos externos. Eu vou lá naquele mesmo processo, fazer a segunda vez. Aí aqui, digamos que é o diploma. Aí eu vou buscar. Vou botar o nome, diploma. Pronto. Conclusão de curso, se for um curso, né? Mas no caso é o mestrado, diploma. O assunto, vou escrever. Damos incentivo à qualificação. Mestrado. Público, sem hipótese, documento número 2, lembra disso, né? Que eu já anexei um, ano 2021, setor, data, sigla do documento, diploma. Ok. Pronto, já apareceu aqui. Pronto, né? Fiz tudo o que o CGP disse, anexei todas as documentações. Agora eu quero gerar um processo. Vou gerar um processo. Não, eu quero cancelar. Como vocês já viram na questão dos documentos oficiais, é bem parecido. Visualizou, já mais ou menos já sabe o que tem que fazer. Eu vou gerar um processo. Quando eu gerar o processo, ele vai me dar o número do processo, porque até então eu estou fazendo um requerimento para gerar o processo. Vou botar a minha senha do swap. Coloquei minha senha do swap. Aí ele fala o perfil. Como eu só tenho perfil, se eu fosse diretor de departamento,
de professor, aí ele aparecer aqui, ó, diretor do departamento pedagógico. Aí aparecer pedagogo, auxiliar assistente educacional. Mas como eu não tenho função, só tenho cargo, aí só aparece uma opção. Nesse caso, desse processo em si, você não vai botar como diretor, você vai botar como seu pessoal, porque isso é uma coisa sua. Você vai colocar como o professor, entendeu? O diretor, a opção de diretor, digamos que você fez um processo de um aluno que quer ir embora para outro lugar, o aluno arrumou uma situação inconveniente na escola e gerou um processo disciplinar, aí você vai assinar como o coordenador, como o diretor. Mas todas as vezes que se tratar de documentos pessoais, você vai assinar com o seu cargo pessoal. Assinei o documento auxiliar educacional de destino. Buscar o assunto, autocontemplar, buscar o assunto na árvore. Esse aqui, essa opção, ela é bem interessante. Ó. Porque quando eu boto aqui buscar na árvore, iniciou aqui, ó, a árvore, depois vai vir os galhos dela. Qual é a árvore? É um instituto. Vamos explicar aqui. O galho. Ata. Campus Boa Vista, o galho. Campus Boa Vista. Vou clicar no Campus Boa Vista. Digamos que no processo anterior, se eu clicasse aqui, ó, Campus Boa Vista, aí ele apareceu os setores dentro do Campus Boa Vista. Mas nesse caso, como ele vai para a direção, esse documento aqui vai para a direção geral, então não apareceu as ramificações dentro do Campus Boa Vista, porque ele vai lá para a direção. Digamos que consulta CPA, aí aparece, ó, dentro da CPA, aparece os dados. Digamos que lá para o Campus Boa, quando chegar esse documento no gabinete aqui que eu escolhi, no gabinete ele vai aparecer a opção CGP, aí ela vai encaminhar para o CGP. Nesse caso aqui, não apareceu, porque esse documento ele vai direto para a direção, que é a direção que vai encaminhar para os setores. Cliquei aqui no Campus Boa Vista, eu vou enviar o documento. E aí, pronto, aí, ó, observe que ele gerou o processo. Aí você já pode anotar esse número do processo. Anotei o número do processo aqui. Se fosse um processo físico, eu podia baixar ele, ó. Baixar a capa, remover um trâmite que eu estou fazendo. Pronto, Natão, criei, mandei para a direção, e agora como é que eu vou ver em que situação está o meu processo? Se ele foi para a reitoria, se ele está no DGP. Eu vou copiar o número do processo aqui. Copiei. Aí eu vou aqui, ó, nessa parte aqui, ó. Processos eletrônicos. Aí requerimento era onde nós estávamos. Agora eu vou em processo. Porque é um processo já existente, entendeu? Existem, normalmente, como a pessoa cria poucos processos, já aparece aqui, ó. Como o primeiro. Eu nem vou precisar utilizar o número do processo. No caso do gabinete, como lá tem 50, 60 processos, aí ela precisa. Juliana, eu quero visualizar aqui o meu processo. Qual é o número dele? Porque ela não tem como procurar de um por um. Mas no seu caso aqui, ó, vai aparecer poucos processos, 1 ou 2. Está aqui o meu processo que nós criamos. Aí eu vou clicar na lupa. Cliquei na lupa. Aí tudo iniciou aqui. Aí ele vai me dizendo. Aí vai aparecendo aqui. Campus Boa Vista, anexão despacho. Aí eu vou clicar. Quando o Campus Boa Vista anexar o despacho, vai aparecer aqui em cima o despacho. Aí você clica no despacho e aparece. Aí o despacho vai dizer, encaminhamos para o DGP. Ok. Deixa eu só fechar essa tela aqui rapidinho. Para me voltar para a linha anterior. Aqui é a movimentação do documento, diminuição dele, apresentação.
Pronto. Aí eu vou voltar aqui na parte de cima, na setinha aqui. Voltei. Aí, depois tu vai olhar outro dia, vai aparecer lá, DGT, financeiro. Tu vai acompanhando e clicando nos documentos dos quais cada setor ele vai dizendo para onde está, o que aconteceu, então falta o documento tal. Pronto, era só isso. Se alguém tiver alguma dúvida, estamos à disposição. Se não, finalizamos. Larissa? Sim, Natan. Está aberta a dúvida, senão nós terminamos por aqui. Olha, no transmitir um pouco do chat. conhecimento. Não, com certeza, Natan. Muito obrigada. No chat, as pessoas vinham perguntando, né? E eu já ia fazendo as intervenções. Só a Mariana que perguntou, mas ela mesma depois pediu desculpa, né? Que é acerca do cancelamento, mas você já explicou. O Joerk levantou a mão. Pode falar, Joerk. É só uma dúvida em relação a quando a gente marca vários servidores em um processo, Natan. É que uma vez eu criei um processo, né? Para acompanhamento domiciliar, durante a pandemia, né, de um aluno que estava em licença maternidade, né? E aí eu marquei os professores que estavam ministrando aula para ela, só que tem uma partezinha que aparece para eles comentar, né, sobre como tá indo as atividades, colocar nota e tudo mais, né? Só que alguns servidores não estavam visualizando essa parte de adicionar o comentário, entendeu? Então é só uma dúvida, como é que a gente faz para esse servidor visualizar? Ele tem que ser do setor que a gente criou o documento, o processo, né? Ou tem como fazer com que ele tenha essa opção mesmo sendo de outro setor? Tem essa opção, mesmo ele sendo de outro setor. Agora, a situação é porque, como eu não tenho nenhum documento gerado desse aí, eu não tenho como te explicar. Diferente dos ofícios, né? Vários outros documentos. Aí eu abria um aqui e te explicava. Como eu não tenho um processo nesse molde, aí eu não tenho como abrir aqui no meu para poder fazer essa explicação para ti. Mas eu vou ficar entendendo isso aí para ele explicar pessoalmente. Mas aí podemos ter uma segunda oficina, SAP administrativo avançado. Natan, muito obrigada. Realmente, assim, nós, né, que somos técnicos, nós sabemos um pouco mais, mas não assim, não porque o swap, mas é porque nós mexemos com o swap há mais tempo, digamos, que os docentes. Vocês vieram mexer mais no swap, digamos assim, muito mais, né, agora, nessa época de pandemia, né? E o Natan e o Eduardo também, eles mexem muito com o SAP, sabem muito, eu também aprendo muito com eles acerca dessas situações aí. E são coisas tão simples, né? E o Natan conduziu com muita leveza essa oficina. Natan, muito obrigada mesmo. E o pessoal aqui, claro, né, elogiando muito. Por favor, não esqueçam de assinar a frequência e também de preencher a avaliação, né? Colocando aí, como eu tô vendo várias parabenizações, a excelência aí na administração do Natan. Muito obrigada mesmo, Natan. Esclareceu todas as dúvidas. Até a próxima. Inclusive, Larissa, já sugerindo que faça uma oficina aí de umas 4 horas para as coordenações, tá bom? Sim, com certeza. O Natan já está escalado, ele já está escalado para fazer. E isso também, Joerk, eu também acho muito necessário ter essa formação administrativa para os coordenadores, exatamente para a situação de trâmite de processos, né? Que eu entendo bem menos que o Natan, e eu sempre dou essas orientações rápidas, né, para os coordenadores, algumas dúvidas. Mas eu acho que seria importante. Assim como também no SWAP ensino, no módulo ensino, eu acho que é bom ter um só para os coordenadores. Por exemplo, a situação do ETEP, de encaminhar chamados de alunos, então tem algo que é bem específico da coordenação também.